pessoal, tudo bem? Na aula de hoje trago esta linda cesta para vocês fazerem no tamanho que quiserem. Caso vocês desejam ver outras aulas, podem conferir diretamente no site luartescrochê.com, que eu vou estar deixando para vocês o link aqui na descrição, aqui embaixo, e durante o vídeo também vai estar passando no nosso e-card o link direto do site, ou se vocês preferirem, no final do vídeo aparecerá uma borboleta, que é o logo do meu site. Vocês podem clicar direto nela que vocês vão ser redirecionados para estar acompanhando as outras aulas já disponíveis no site. Os materiais necessários, nós vamos estar aqui utilizando barbante, agulha de crochê, a tesoura e acessórios, caso vocês queiram decorar a gosto de vocês. A dica que eu deixo para vocês antes do início da nossa aula é a seguinte: para este trabalho ficar bem estruturado, aqui nesse caso nós não vamos usar nem resina, nem cola, ele mesmo vai se estruturar sozinho. Então, para todo esse trabalho ficar assim de pezinho, nós temos que deixar o ponto bem apertado, bem justo. E para quem tem o ponto folgado, eu recomendo que utilize uma agulha, um número ou dois abaixo da indicada, da linha que você for usar, e apertar bem o ponto, que dessa maneira ele vai ficando estruturado. Vamos à aula? Para o início do trabalho, nós vamos fazer um anel mágico. E vamos colocar dentro do anel 10 pontos altos. Só que primeiramente nós vamos subir aqui 2 correntinhas, que vai equivaler ao primeiro ponto alto. E na sequência agora nós vamos colocar 9 pontos altos, que vai totalizar com a correntinha 10 pontos altos. Vou fazendo aqui, volto com vocês na sequência. Agora com os 10 pontinhos pronto dentro do anel, nós puxamos aqui para fechar todo o anel. Vamos fechar o nosso círculo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Vamos subir 2 correntinhas. Na sequência agora, em cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento de 2 pontos em todos os pontos na volta. Então, nós vamos fazer um ponto alto, no mesmo ponto, mais um ponto alto. No próximo, vamos fazer de novo 2 pontos altos. E nesta carreira, nós vamos trabalhando este aumento aqui em todos os pontos, por toda a volta. Eu vou fazendo aqui essa segunda carreira e volto com vocês na terceira carreira. Terminei minha segunda carreira. Novamente eu fecho ela aqui com ponto baixíssimo. Vou subir 2 correntinhas. E ainda na terceira carreira eu vou continuar fazendo aumento, só que o aumento agora vai ser um ponto alto no próximo ponto. No próximo eu vou inserir 2 pontos altos. No próximo, eu vou intercalar com um ponto alto. E no seguinte, 2 pontos altos. E essa terceira carreira, eu vou trabalhar toda ela assim. Um ponto alto, 2 pontos altos, um ponto alto, 2 pontos altos, para pegar, fazer um aumento, para chegar no tamanho que eu quero a minha cesta. Eu vou terminar a terceira carreira e volto com vocês na sequência. Terminei a última volta, no caso, o tamanho da minha cesta,
O que eu quero, ela é uma cesta pequenininha. Então, o que vai definir o tamanho da cesta para vocês é o tamanho da base inicial. Caso vocês queiram fazer uma cesta maiorzinha ou uma grandona, vocês têm que continuar aumentando essa parte do fundo, que ela é a base inicial do tamanho que vocês escolherem. Como a minha é pequenininha, para mim já é o suficiente começar a subir ela aqui agora. Então, agora nós vamos subir 2 correntes. Para continuar a minha cesta agora, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Só que para dar um efeito legal, separar o fundo da lateral, eu vou estar pegando na parte da correntinha por dentro para fazer o ponto alto. E vou trabalhar assim toda essa minha carreira, pegando sempre a parte de dentro da correntinha e fazendo o ponto alto, que desta maneira nós vamos ter um efeito de separação. Aqui vai ficar umas correntinhas, um detalhinho bem bonitinho, separando a nossa base da lateral. Eu vou trabalhando toda essa carreira aqui e volto para mostrar para vocês o ponto que eu vou estar utilizando no meu trabalho. Bom, já comecei aqui a carreira inicial do corpo do cestinho. Agora eu vou subir 2 correntinhas e começar a trabalhar o ponto que eu escolhi para esse trabalho. Que no caso, o ponto, nós vamos estar fazendo da seguinte maneira. Nós vamos pegar um ponto, fazendo um ponto alto relevo pela frente. E no seguinte, nós vamos fazer um ponto alto sobre o ponto de base normal. No próximo, eu pego um ponto alto relevo pela frente. E no próximo, um ponto alto sobre o ponto de base normal. Então, essa carreira aqui, ela vai ser toda trabalhada desta maneira. Então, novamente, um ponto relevo, pegando o ponto pela frente. E um ponto sobre o ponto de base normal. Vou encerrando essa carreira e volto mostrando para vocês como vai ficando o trabalho. Agora, na próxima carreirinha, para estar continuando esse ponto para ele dar um efeito legal, nós vamos fazer o seguinte. Aonde foi feito o ponto relevo na base de baixo, nós vamos estar trabalhando um ponto alto normal sobre o ponto de base. No de base, onde nós temos um ponto alto que foi feito normal, nós vamos estar pegando ele em ponto relevo. Então, nós vamos estar intercalando todo o nosso trabalho assim. Na carreira onde tiver o ponto relevo, a gente pega o de base. Esse é o detalhe, só que a gente não pode esquecer durante o trabalho, que é o que vai dar o efeito do ponto depois de pronto. Então, na sequência, aqui eu tenho um ponto de base normal, eu vou trabalhar ele em relevo. No próximo, eu tenho um relevo, eu vou trabalhar ele, base, no ponto de base normal. E assim, no corpo do trabalho, você vai definir a altura que você quer sua cestinha. Se você quer ela baixinha, se você quer ela um porta-canetas ou um porta-garrafa, é o que você vai definir. A minha aqui ainda vou trabalhar por mais umas 4, 5 carreirinhas e volto com vocês para estar mostrando o acabamento que eu vou estar usando. Bom, pessoal, terminei aqui a altura da minha cestinha, do jeito que eu achei que fica legal. Agora, nós vamos fazer o acabamento. O acabamento tem 2 formas de ser feito. Eu vou estar ensinando para vocês as 2. Uma delas, você pode estar fazendo um ponto baixíssimo sobre todo ponto de base. Então, você vai fazendo
um ponto baixíssimo e vai caminhando com ele em todos os pontos de base, que dá um efeito bem legal também de acabamento e deixa o trabalho bem estruturadinho. A outra maneira, que na minha opinião fica melhor, mais acabadinho, seria o ponto caranguejo. Então, ponto caranguejo, nós vamos fazer da seguinte forma, nós vamos alongar um pouquinho o ponto, nós vamos dar uma laçada por trás, virar a agulha, inserir no próximo ponto, laçar e fazer aqui um ponto baixo. Assim, nós vamos fazendo também ele por toda a carreira. Nós vamos alargar um pouquinho, porque nós vamos virar, ele fica meio difícil depois para trabalhar o ponto. Nós damos a laçada, viramos a agulha, inserimos no próximo espaço e fazemos aqui um ponto baixo. Eu vou fazer aqui mais uma vez para vocês verem. Olha a importância de subir um pouco a laçada para afrouxar. Fica um trabalho bem justo. Então, nós vamos afrouxar aqui um pouquinho a laçada. Vamos laçar atrás. Viramos a agulha. Nós estamos voltando também em sentido contrário, para o lado direito. Vamos inserir no próximo ponto. Pegar lá atrás a laçadinha e fazer o ponto baixo. Dessa maneira, nós vamos circulando todo o trabalho, que fica um acabamento também muito legal. Vou concluir ele aqui e volto com mais dicas para como dar um acabamentinho legal na cestinha. Cheguei aqui no último pontinho trabalhado em caranguejo. Agora, nós vamos pegar no primeiro ponto, onde nós iniciamos o trabalho, e vamos fazer apenas um ponto baixo para estar encerrando o nosso trabalho. Vamos cortar, arrematar, aí nós vamos esconder todo esse fio, nós vamos puxar por dentro, vamos esconder o fio sobre os pontos, vamos puxando. Vai ficar um trabalhinho bem acabado. Nessa minha cestinha, eu vou incrementar ela. Vocês podem estar usando botão, um laço pronto, ou uma florzinha mesmo de crochê, o que vocês quiserem. Vou mostrar pra vocês. Aqui ficou bem legal o trabalho. Ele tá parecendo um cordão, olha, todo entrelaçado. Ficou muito bacana esse ponto para acabamento. Agora, na minha cestinha eu vou estar colando um lacinho. Vocês podem estar pondo botão, algum outro tipo de coisa. Eu vou estar colando aqui. Essa cola que eu tô utilizando aqui, ela lembra um pouco a cola quente, mas ela não é de secagem instantânea. Então, eu coloco um pouquinho dela aqui. Ela cola bem mesmo, não sai. A gente pode posicionar, achar um lugar. Eu quero ele aqui. Agora, é só esperar secar e já tá pronta a nossa cestinha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de conferir todas as aulas já divulgadas lá no site luartescrochê.com e inscrever-se aqui no canal para receberem as novas novidades. Fiquem com Deus e até a próxima aula.